Oi, pessoal, estou aqui com o Klebcast, hoje com uma convidada super especial, a Áurea Carolina. Obrigado por ter aceito o convite, Áurea. Ô, Binho, satisfação. Eu que agradeço demais o convite para estar aqui nessa conversa com você. Eu sei que você sempre está bem ocupada, assim, muito bom você ter topado. Esse projeto é uma série de entrevistas que eu estou fazendo, que eu pretendo fazer muitas ainda pela frente. Está disponível no meu canal no YouTube, youtube.com/Binho Barreto. Aí quem inscrever ela me ajuda. E nas plataformas de podcast, no iTunes, no Spotify, no SoundCloud. A ideia é justamente fazer um mapeamento de pessoas atuantes na cena de Belo Horizonte, da região metropolitana, e entender o que elas pensam, né? Então, Aura, eu tenho como princípio aqui nesse projeto meu não apresentar as pessoas. E aí, como é que você se apresenta geralmente? Uai, Binho, geralmente eu me apresento como uma lutadora feminista, antirracista, como educadora popular e como uma deputada federal ocupando o cargo atualmente lá na Câmara dos Deputados, né? Eu estou com 36 anos, estou nessa caminhada da política institucional desde 2016, quando eu fui eleita pela primeira vez, vereadora em BH, e faço parte de um mandato coletivo chamado Gabinetona, que junta 4 parlamentares em 3 esferas do Legislativo. São a Cida Falabella e a Bela Gonçalves na Câmara Municipal de BH, Andréia de Jesus na Assembleia Legislativa de Minas e eu estou lá em Brasília. E nós trabalhamos em sintonia, a gente compartilha muita coisa em comum, né? Um mandato coletivo que tem essa pegada feminista, antirracista, popular. E estou nessa luta, né? Trazendo uma trajetória de atuação, de formação com movimentos sociais e ocupando a política institucional com amor e pé na porta, como a gente diz na rede do Ocupa Política. Bom Sou mãe de demais. Jorge, isso é a coisa mais importante no momento. Mãe de Jorge, que é um bebê de 6 meses. Ah, bom demais. É, e muito bonito isso, né? Assim, você está nessa luta política, né, que eu sei que é muito difícil e tudo, e com o bebê, né? Assim, são dois universos tão difíceis, tão delicados, né? Muito bonito isso. São muito delicados, Vinho. E eu não sei como é que eu consigo conciliar, né? Na verdade, cada dia é uma saga, né? E ao final de cada dia eu respiro fundo e mais um dia que deu para vencer, porque realmente são universos que não foram pensados para serem combinados, né? E a vida de cuidados acaba sendo muito distante da vida institucional, dessa política mais dura. E eu ocupo exatamente para tentar aproximar que a vida esteja por inteiro onde quer que a gente esteja, assim, né? E sendo uma mulher negra, mãe, essas coisas são ainda mais acentuadas, né? Estar em espaços que não foram programados para pessoas como eu é falar de outras vidas que importam, que precisam ser reconhecidas, né? A gente precisa respirar esses outros espaços também por inteiro, né? A gente tem que estar minimamente confortável, né? Mesmo que esses lugares sejam assim muito desafio, né? A gente incomoda e precisa estar ali para abalar um jogo que não nos serve, né? A gente está ali para produzir uma outra política. Então, ser mãe trouxe para mim também esse desafio de fazer outros trânsitos, né? E continuar abrindo trilha, né? Eu estou num espaço que só é possível hoje porque muitas mulheres, outras como eu e pessoas de luta também se prontificaram a fazer essa travessia. Então, um dia de cada vez. Até puxando o gancho nessa fala sua, né? Você tem até uma tatuagem aí, né? Tem esse lema, o amor e luta, né? Que você coloca. E principalmente, tá no desenho ali, principalmente hoje em Eu dia, traço da Isis. é,
E principalmente hoje em dia é uma coisa que a gente fica pensando muito, né? Porque muita gente fica pensando que o amor tem uma passividade e que a luta ela tem que ser odiosa, né? Às vezes. E é complicado, né? E você consegue, pelo menos desde que eu te conheço, eu percebo isso, que você consegue conciliar uma amorosidade, um cuidado com o outro, mas ao mesmo tempo ser combativa, lutar, né? As lutas que tem que enfrentar aí pela frente, que são muitas, né? É possível conciliar amor e luta? Exige esforço, Binho, mas eu acho que uma coisa sem a outra desequilibra demais, sabe? Eu acho que o amor precisa dessa dose de assertividade, de senso de justiça, né? De firmeza num propósito, assim, de transformação mesmo. O amor, eu acho que é uma energia, é uma atitude, é uma postura para a gente ter um mundo em que todas as pessoas possam ser acolhidas. E para isso acontecer, a gente tem que enfrentar algumas lógicas, né, que são violentas, desiguais. E a luta, ela exige também uma capacidade de diálogo, de encontro, né, muita sutileza em alguns momentos. A gente precisa ter ginga, né, precisa saber mediar posições. A luta não pode ser um enfrentamento que vai numa rota de colisão, como se a gente pudesse sair eliminando adversários ou quem pensa diferente. Assim, não é isso, né? A luta é um processo de conflito, evidentemente, porque a gente mexe nessas estruturas, mas ela pode ser um processo pedagógico, ela precisa ser, eu acho, para ter uma transformação mais profunda e duradoura, né? Então, eu acredito que a luta também é uma opção, assim, para que o mundo seja um lugar em que as pessoas possam viver o seu potencial plenamente, né? Então, também tem esse senso de justiça que move. Eu acho que aí as duas coisas, o amor e a luta, se encontram para nunca mais soltar. Mas é uma labuta diária, né? Porque sempre tem uma tensão puxando, assim, um amor realmente nesse lugar idealizado, romantizado, que não me interessa, ou às vezes jogando a luta para um lugar assim do embate, como a eliminação do que não sou eu, do que é diferente do que eu penso, né? E nada disso nos leva, eu acho que é um lugar que é a produção da democracia. No fim das contas, eu acho que essa é a grande chave, né? A democracia como esse exercício muito exigente mesmo de produzir uma convivência possível, né? Numa sociedade de desigualdades, mais do que de diferenças. Eu tenho uma questão muito com a democracia, eu reflito muito sobre democracia. Eu acho que principalmente porque eu fui criança na época da redemocratização e vivi muito, sabe? Aquele momento ali que eu via nas pessoas uma esperança que, por menos completo que tivesse sido aquele momento, que a gente sabe que poderia ter sido mais profundo, ele tem um sentido de democracia, assim, né? Tem uma força. Só que hoje em dia eu vejo muita gente um pouco desacreditado com a democracia representativa. Não é o meu caso. Eu acho que democracia é uma coisa que a gente vai só aprofundando, né? Assim, até que a gente um dia consiga ter uma democracia plena, uma democracia realmente com justiça social e com participação popular direta. Mas eu sempre vejo esse caminho de sempre ir pela democracia e não abrir mão dessa palavra. Para você, o que é democracia quando você pensa assim, quando você ou está lá na institucionalidade, ou está junto aos movimentos sociais, num sentido político maior? Como é que você vê essa ideia de democracia? Ô, Binho, me veio na cabeça agora a imagem do arco-íris, que no final tem um pote de ouro. E a gente corre atrás e nunca chega no final do arco-íris, né? A democracia é esse horizonte, não tem ponto de chegada. A gente pode buscar o seu aperfeiçoamento indefinidamente, porque as lutas por justiça não tem um ponto fixo, assim, aqui atingimos um ideal de justiça que é bom para todo mundo, zeramos o jogo e podemos fazer outras coisas.
Não, a convivência na humanidade com todas as criaturas, pensando numa perspectiva de bem viver, é um processo mesmo, né? E tem idas e vindas. Então, a democracia também não é uma linha reta que a gente vai só avançando e vai só melhorando, não. A gente tem reveses, que é o que a gente está sofrendo agora, no Brasil e em várias partes do mundo, né? Aquilo que a gente vinha consolidando a duras penas de conquistas institucionais, mas não só isso, de cultura política mesmo, nas nossas relações, isso pode se perder rapidamente. É muito mais difícil erguer essas conquistas democráticas do que destruir. Então, a gente está vendo uma derrocada muito acelerada mesmo, daquilo que levou anos para se afirmar como uma constituição cidadã, como um sistema de direitos, né? Isso que você traz, o processo de redemocratização da sociedade brasileira, que significou também uma mudança na nossa percepção de país, de quem nós somos, na nossa subjetividade mesmo, né? Então, assim, democracia para mim é um combinado que passa nas nossas emoções, em como nós nos relacionamos dentro de casa, né? Então, eu sou feminista, para mim, um ponto de partida é a minha experiência, a minha intimidade, como que eu me vejo, né? Na minha condição dentro de casa, com o meu companheiro, com a minha família, com as minhas amigas, e vou ampliando círculos assim até chegar no sistema institucional. Eu acho que também as instituições são indispensáveis numa estrutura democrática robusta. Assim, a gente não pode abrir mão de mecanismos de representação e participação, por mais imperfeitos e problemáticos que eles sejam, e eles são, porque eles são heranças também de como que uma história de dominação, uma história de violência foi se assentando sobre nós, mas em cima dessa história, toda a contestação, toda a busca de reversão disso, né? Então, a gente herda um Estado colonial, um Estado racista, um Estado que persegue as maiorias sociais, que não protege os direitos como deveria, e em cima disso a gente luta para ampliar os limites do Estado, né? Abrir mesmo e forçando para que ele seja mais inclusivo, para que ele seja um espaço que permita essa alteridade convivendo, né? Geral, chegando junto e podendo falar dos seus problemas, das suas questões, das suas demandas, e haver mediação para isso, no sentido assim, de ir solucionando os problemas em cima do concreto, né? Democracia também não é uma coisa assim, eu sonho. Não, a democracia, eu acho que é a entrega real, por exemplo, da gente ter, no âmbito mais da intimidade, assim, uma partilha de tarefas domésticas. Essa é uma luta clássica, feminista, né? Tendo uma sobrecarga de tarefas nas costas das mulheres, significa que nós vamos ter menos tempo, menos disponibilidade para fazer um montão de outras coisas, participar da política institucional, por exemplo, né? Ou então simplesmente, sei lá, fazer arte, fazer aquilo que a gente quiser, até a entrega de um serviço na ponta, né? Um sistema único de saúde que funcione bem, que tenha um tratamento igualitário para qualquer pessoa e não um sistema que reproduz racismo institucional, apesar do SUS ser um grande patrimônio, como é no Brasil, né? E nessa pandemia, se não fosse o SUS, a gente estaria numa catástrofe ainda maior, um negócio inimaginável. Então, a democracia, para mim, tem essas gradações, né? De como a gente enxerga desde o micro, aquilo que é mínimo mesmo, até grandes sistemas internacionais, transnacionais, né, de como as decisões vão sendo tomadas e a capacidade de isso ser aberto para a maioria das pessoas poderem opinar de alguma forma, serem agentes também da construção dos direitos. Eu acho que esse ponto que você falou, o último aí, eu penso muito nele, que é como ser possível uma pressão popular, uma pressão de outros grupos, né? Assim, mais com a participação, mas uma tomada de decisão, né? Porque o que eu fico pensando é isso, assim, né? Tem vários grupos que têm muito poder na institucionalidade, que conseguem sentar nas mesmas decisões, que vão tomar uísque no mesmo clube que os
sei lá, que os grandes, que as pessoas que ocupam os grandes cargos. Então, eu fico pensando nesse lugar também, tanto na institucionalidade, mas também da pressão popular, né? Como é que você vê essa relação dos movimentos sociais, dos movimentos que estão na rua, com a institucionalidade? Você vê como uma coisa complementar, assim, por exemplo, para dar força, para dar peso político, ou você vê como dois processos paralelos que não se encontram? Meio que eu vejo um pouco de tudo, sabe, Binho? Porque eu acho que tem sim uma complementaridade, mas tem um tensionamento permanente também. Porque as lutas precisam pressionar o sistema político. Quando há uma confusão entre luta e sistema político, a gente cai nos problemas de cooptação, de clientelismo. A gente já viu isso acontecer um monte de vezes, né? A história recente brasileira mostra o desastre que foi tentar assimilar os movimentos sociais a um fazer da política institucional. São campos que têm jeitos próprios de funcionar e eles precisam ter uma certa autonomia, sabe? Agora, a nossa luta é para que haja uma afetação maior. E na Gabinetona, a gente formula isso como uma mediação mesmo, né? O mandato, ele tem um papel de tradução, de elaboração conjunta com as lutas, de formação política, porque às vezes, sei lá, um movimento de ambulantes, a gente teve essa experiência na Gabinetona, está buscando que a cidade acolha, entenda qual é a sua real e crie uma política pública que os reconheça, que os respeite, né? Que entenda qual é essa dinâmica do comércio informal na rua, mas sem querer asfixiar ou trabalhar em cima de repressão. Como produzir feiras ou sei lá, espaços de comércio popular em Belo Horizonte com uma participação desses trabalhadores, participação de vários grupos interessados, que signifique uma política mais aberta, emancipatória. Então, esses trabalhadores muitas vezes não vão ter muita pega para fazer essa demanda para a prefeitura e vão precisar ir se formando ao longo da luta também. Então, o mandato muitas vezes pode cumprir um papel de apresentar um caminho, né, de como fazer uma reivindicação voltada para a Secretaria de Planejamento Urbano, e a gente pode dar um suporte nesse sentido, ouvir a demanda e falar, não, isso aqui pode virar um projeto de lei, isso aqui pode virar um requerimento de informação para a prefeitura explicar para a sociedade o que ela está pensando. Então, assim, é aí que eu vejo, sempre numa relação difícil, tensa, não é um negócio que a gente pode apaziguar, vamos todos falar a mesma língua, não, é um lugar cheio de contradições, é dialético, assim, né? Mas é um encontro possível e necessário. Se a institucionalidade se fecha, como normalmente acontece, né? Aquelas decisões de gabinete, leis que não foram pensadas junto com a população e que não funcionam, que não atendem à necessidade e tal, ou mesmo assim uma política pública que vem de cima para baixo, né? Que não tem diálogo mesmo, as coisas vão dando errado. E se a luta começa a se burocratizar, porque o sistema político faz isso, né? Ele vai enquadrando e se a gente não pressionar, daqui a pouco você está moldado naquele formato, assim. Então, eu vejo, sabendo que é muito difícil essa relação, mas sabendo que é isso também que nos permite ir criando, sabe? Inventando formas de radicalização da democracia. Então, não chapar esses dois lugares, eu acho que é o ponto de partida. Agora, tem um nível da política institucional, isso que você fala, né? Os controladores do poder, que têm muito dinheiro, eles que controlam o sistema financeiro global, é cada vez menor esse grupo, ele é cada vez mais concentrado, né? E eles têm um poder enorme, assim, um grupo
muito restrito que acaba decidindo como que o sistema econômico global vai operar de modo mais grosseiro, assim, isso tem consequência para a vida das maiorias todas, né? A gente não vai, da noite para o dia, resolver essa desigualdade que está na raiz da nossa formação social. Mas a gente pode ir amadurecendo com as lutas, né, e criando estratégias que vão confrontar essa grande lógica. E assim, o capitalismo é um grande sistema que organiza, junto com as questões raciais, as questões de gênero, né, todos os problemas que vão produzindo injustiça e desigualdade, esse mecanismo de poder viciado, né? Então, assim, por um tempo se pensou que uma grande revolução socialista, proletária, ou tem vários nomes para isso, poderia dar conta dessa contradição, desses poucos que controlam o que deveria ser de todo mundo, ou da maioria, né? Eu não acredito nesse caminho, eu acredito num fazer muito mais sutil mesmo, processual, porque a gente entende que aquelas violências que estão numa escala muito grande, elas também se reproduzem aqui no pequeno, né? E, claro, elas têm, às vezes, intensidades distintas e o prejuízo que elas causam é muito diferente, né? A Bolsa quebrou em 2008 por uma falcatrua dos controladores dos bancos nos Estados Unidos, e isso foi gerando um efeito em cascata no mundo inteiro, um monte de gente sofreu. Não dá para comparar isso com uma relação interpessoal em que tem violência, tem desigualdade e tal. Mas essas coisas são da mesma natureza, em certo sentido, sabe? Por isso que eu não subestimo a importância dessa luta miúda. Eu acho que é com ela que a gente consegue ir escalando lutas que vão se transformando e vão se sustentando numa escala maior, né? Então, assim, eu sou incansável na esperança de olhar para isso, tipo assim, ai, nossa, parece insuperável, né? A gente vai viver eternamente num sistema injusto. Eu acho que não, eu acho que a gente consegue, assim, no cotidiano, ter demonstrações de que é possível, sim, mudar as coisas. Eu até lembro uma vez que você falou, né? Não lembro em qual entrevista, mas assim, que as lutas, elas em algum ponto, elas se tocam, né? Assim, tem particularidades, tem questões que são de gênero, tem questões que são, por exemplo, dos negros, tem várias questões, mas que elas se encontram porque todas também não deixam de ser luta de classe, né? Tem algo que une todas as lutas, né? É possível ir por esse caminho de uma união dessas lutas para ganhar mais força, para tentar vencer esses bloqueios tão fortes que têm vindo, respeitando as singularidades, respeitando as características de cada luta. Como é que você vê essa relação de cada pauta específica com esse todo, que na minha visão deveria às vezes andar em peso para conseguir vencer o que está aí assim de autoritário, de opressor, né? Você vê uma possibilidade de respeitar as particularidades de cada luta, mas vira uma luta mais coesa? Eu acho demais, assim, eu acho que é o caminho que dá mais resultado também. E assim, ó, voltar no exemplo dos camelôs. Eu não acho que existe uma luta de classes que paira sobre todas as outras lutas, não, sabe? Como se a questão econômica fosse o grande problema e depois vem as questões de gênero, raciais, de sexualidade, de território, por aí vai, né? Eu acho que, na real, assim, sendo uma feminista negra interseccional, gênero, raça e classe são uma matriz que a gente não dissocia, assim, porque o sistema econômico ele funciona em cima da exploração dos nossos corpos, né? Quem são os camelôs? Quem está na ponta? São principalmente pessoas negras. Nós vamos ver muitas mulheres negras que trabalham como camelôs em Belo Horizonte e elas vão enfrentar dificuldades mais acentuadas
em muitos aspectos, né? Vão sofrer violências que se combinam por estarem na rua nessa condição. Então, o sistema de exclusão, de superexploração que o capitalismo na real, é o que significa que a gente tem, assim, uma sociedade em que as mulheres negras no Brasil estão nas piores posições em termos de acesso a direitos, né? Volto à questão do sistema de saúde, assim, o racismo institucional, a questão da mortalidade materna, para ficar em um exemplo, assim, o Brasil tem índices inaceitáveis, são muitas mortes maternas, e quem mais morre são as mulheres negras, porque o tratamento é desigual, elas não acessam o serviço como deveriam, né? Agora, na pandemia da Covid-19, são principalmente as pessoas negras periféricas que estão sofrendo mais com o descaso, com o negacionismo desse governo genocida que não encarou o problema como precisava, e a gente está chegando, assim, a gente já passou de 105 mil mortes, né? Uma coisa surreal, assim. Então, Binho, eu acho que as lutas, quanto mais interface, mais potentes serão e maior capacidade de mover as estruturas mesmo, né? Então, assim, a luta das mulheres camelôs negras na ponta é uma luta que interessa assim, as questões feministas, interessa as questões antirracistas, interessa as questões de produção de uma outra economia, né? Uma economia de dignidade e condições de vida para todo mundo, sabe? Volto no tema do bem viver, né? Que é muito caro para os povos e comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, que há séculos resistem contra essa lógica de destruição em massa do meio ambiente, de matança, né? De aniquilação cultural, de etnocídio, por aí vai, assim. As lutas dos povos e comunidades tradicionais chamam também essas questões, né? De gênero, raciais e por aí vai. Então, eu não só acho como é o melhor, assim, a gente ter isso, né? Saber que essa conexão nos ajuda, como também, estrategicamente, eu acho que a gente pode ir criando parcerias, sabe? Formas de solidariedade entre as lutas. Então, assim, aconteceu esse caso de uma menina de 10 anos do Espírito Santo que foi estuprada pelo tio por anos e acabou ficando grávida. E a gente conseguiu uma mobilização importante no Brasil para que o direito legal dela ao aborto fosse assegurado, apesar de toda a perseguição de grupos fanáticos, de grupos fundamentalistas, de extrema-direita, que quiseram impedir que ela tivesse esse direito, né? E, assim, é incrível porque, desde 1940, o aborto legal por causa de estupro é permitido na legislação brasileira, né? E no caso dessa menina teve que haver toda uma movimentação para que esse direito fosse garantido. E aí foram vários coletivos, não só coletivos feministas que se juntaram, né? Então eu vejo sim nessa colaboração entre as lutas a forma mais, eu diria, a mais consistente mesmo, e aquela que lá na frente faz a gente dar passos mais largos mesmo, né? E é mais difícil de derrubar quando a gente vai nesse mover assim de muitas forças, né? De rede. Ora, voltando aqui um pouco no passado, num tema mais anterior aqui, que eu queria te perguntar, e acabei entrando no fluxo da conversa, que está ótimo, estou aprendendo muito. Você tem muita gente não sabe, mas você tem uma atuação muito forte junto ao hip hop, né? Assim, até eu estava vendo uma live outro dia do LGMCs, aí estava o Roger D e o PDR comentando que eles te viram uma vez fazendo uma rima na Praça 7, parece. Acho que tinha a ver com, não sei se era Rede Jovem de Cidadania.
mas eles te viram fazendo uma rima e tal, e veio esse papo de você MC. Como é que é a sua relação com o hip hop? Como é que você vê a relação do hip hop para uma formação política, assim, coletiva ou para cada um? Nessa relação com o hip hop, como é que você vê? Sim, pois é, eu vim dessa caminhada. Eu fui cantora de rap. Na real, eu queria ser grafiteira. Começou assim. Só que eu não levava muito jeito, até tentei, sabe? Aí eu fui para poesia, para música. Teve uma época que eu comecei até a fazer umas aulas para ver se eu virava Miguel. Então eu tentei de tudo assim no hip hop. Mas o que eu descobri nessa caminhada é que o hip hop significou para mim uma percepção de quem eu sou no mundo, assim, de expandir meu universo mesmo, sabe? Me enxergar de outro jeito, ver a minha história pessoal como uma história coletiva, uma história social. E isso não era nada óbvio para mim, né? Foi uma formulação que veio convivendo, começando a circular em várias áreas de BH, na grande BH, assim, o hip hop tem esse trânsito, né? A gente vai formando família na rua, família de rua, e é isso, era também um lugar de expressão, né? Na adolescência, na juventude, assim, de eu poder dizer quem eu sou e, assim, fazer essa pergunta para mim, né? E ter na resposta com as minhas aliadas, com os meus aliados, um pouco desse espelho. Eu acho que o hip hop, como uma cultura essencialmente juvenil, periférica, mas não só isso, né? É uma cultura que está sempre em mutação também. É uma discussão sobre identidade, sobre pertencimento no mundo, né? É uma chave que nos ajuda a ter uma localização, assim. E isso, para mim, foi um primeiro momento de politização mais consciente. E aí, do hip hop, eu comecei a me conectar com vários grupos, né? O hip hop que está na minha geração, na minha escola, vamos dizer assim, está muito assentado na discussão contra o racismo, contra a violência policial, contra a covardia na periferia mesmo, a falta de cobertura do Estado ali para garantir que todo mundo possa ter uma vida digna, né? São coisas que o hip hop fala há muito tempo. A gente tem uma identificação nessa história da diáspora negra, né? Como que o hip hop surge de uma forma específica nos Estados Unidos. Isso faz sentido para o nosso contexto aqui em muitos aspectos. Então, o hip hop ele também vai se conectando com os contextos locais e vai criando esse senso de comunidades, né? E ao mesmo tempo um sentimento meio que global, assim. Então, o hip hop continua sendo um lugar importante para mim, assim, na minha estrutura. De olhar para as diferenças, de ir construindo essas redes, né? De estar sempre com muita gente, né? Acho que o hip hop é esse negócio de bonde, assim, a gente tem essa necessidade de estar junto de algum jeito. E o hip hop também para mim é um orgulho, né? Nossa, é uma satisfação, uma alegria ter isso, assim. Eu acho chique, sabe? Vindo do hip hop e tá na política institucional. Eu acho isso, assim, nossa, me dá uma realização muito grande, assim, pessoal mesmo. E hoje é um grande amor, né? Parei de cantar, já tem uma cara, nunca mais desenhei. Outro dia um amigo me mandou um desenho meu de, sei lá, uns 18 anos atrás. Gente, até reconstituindo um pouco, né, da minha trajetória, olhando para isso, assim, porque as coisas vão se perdendo. Mas eu vejo ali tipo um alicerce, né, um importante fundamento da minha formação, da minha subjetividade mesmo. Ora, e quando eu te conheci, eu acho que você estava trabalhando você estava fazendo o Fórum das Juventudes e tinha uma campanha de enfrentamento à violência, né? E são alguns temas que me interessam muito, até como eu sou educador também, assim, tanto a questão das juventudes,
a questão da violência contra as juventudes e a questão, dentro disso, assim, da educação e das artes, da cultura voltada para a juventude. De lá para cá, o que você veio refletindo? Como é que você vê o cenário das juventudes, principalmente das juventudes periféricas, da época para hoje? Queria ouvir um pouquinho, assim, a sua visão dessa questão da juventude, que você é tão atuante sobre ela, né? Ô, Binho, eu acho que ter acesso a uma oportunidade de formação crítica, né, a partir das artes, é algo libertário, assim. E é uma coisa que salva vidas, realmente. Né? A gente vive um genocídio da população negra no Brasil e é, sobretudo, a juventude negra de quebrada que morre de forma escandalosa, inaceitável. Assim. São muitas mortes e é um efeito que ainda não gera uma comoção, né? A gente não tem uma grande mobilização da sociedade brasileira para interromper essas mortes. E a gente sabe que tem muitas coisas que levam a isso, né? O racismo estrutural que está na raiz desse problema, a desigualdade socioeconômica e tal, uma política proibicionista de drogas, porque essa meninada acaba sendo recrutada facilmente por essa indústria perversa do mercado ilegal de drogas, né? E o que a gente defende, além de uma outra política de drogas, né, que não seja baseada na repressão, que não seja uma política de seletividade no sistema de justiça, mas que seja uma política de saúde pública baseada nos cuidados, né, que vá numa outra direção. Esse é um grande tema que nós enfrentamos, porque senão a gente vai ficar enxugando gelo eternamente, assim, esses meninos vão continuar morrendo, né? A discussão das armas no Brasil, ter arma disponível, né? E agora com esse governo Bolsonaro, uma proliferação assustadora de armas, né? Eles querem cada vez mais colocar armas em circulação. A gente precisa urgentemente reverter isso. A gente já vinha numa tendência terrível e agora isso se agrava. A gente precisa tirar a arma de circulação, a gente precisa, no lugar disso, repor experiências de acolhida, de pertencimento, como o hip hop né? Como outras culturas são. O funk, como qualquer cultura e qualquer linguagem, assim, mas isso sendo vivido como um direito, como uma oportunidade mesmo, né? Não resolve tudo, mas tem uma força que... E a gente tem que combinar isso com todos os direitos, né? Uma política educacional que esteja em sintonia com esses sujeitos jovens, com as suas comunidades, com as suas famílias, serviços de saúde que também dialoguem com as pessoas de igual para igual. E aí a gente vai juntando, né, esse mosaico que é a cidadania mesmo. Assim. E o trabalho de proximidade, de educação popular com os jovens também é um negócio muito revolucionário, eu acho. Assim. Na minha experiência, trabalhar com grupos de jovens, com grupos populares em geral, foi o que me fez também ter um tino assim, de escuta, né? de ir trabalhando esse encontro mesmo, que né? E da gente, a partir desse encontro, poder se conhecer, poder valorizar as histórias, né? Respeitar as singularidades e fazer provocações no sentido de uma crítica mesmo sobre a realidade, né, sobre a nossa própria condição. Eu acho que o trabalho de educação popular é muito esse, assim, de conhecendo de perto e soltando esse fio, a gente chegar ao ponto de... É como se a gente pudesse chegar no coração, assim, né? Cada uma ligando o seu coração, assim. Olhando mesmo uma experiência pedagógica, autonomia, né, para usar um termo do Paulo Freire, assim, uma pedagogia
em que a gente possa fazer uma crítica social que se volta para nós também como pessoas, né? Individual e coletivamente, assim. Então, o hip hop, para mim, é uma grande senha. Eu gosto de pensar nisso, assim, é uma senha que ajuda a abrir vários portais, porque por meio do hip hop a gente pode, e qualquer outra cultura, né, com a qual a gente se identifica, assim, desde que haja uma preocupação crítica mesmo, a gente pode olhar para o mundo, né, e se colocar no mundo, né, e questionar por que esse mundo tá do jeito que tá, né? Então, assim, a educação popular para mim nossa, é algo que deveria estar assim como prioridade absoluta mesmo, né? E que as políticas públicas podem também potencializar, abrindo mais espaço, né? Investindo mais recursos também. Ora, e eu, assim, eu particularmente eu tenho uma coisa assim que eu tô com um pé na academia e sempre tive um pé na rua, né? Talvez os dois na rua. E eu vejo quanto que é rico, né? Assim, o conhecimento empírico. Assim, esses dois universos, às vezes, eles parecem não encontrar tanto, mas o conhecimento empírico do que acontece na rua é muito grande, é muito forte, é muito potente, né? Eu também acho que eu te encontrei com você uma vez no Departamento de Ciência Política. Como é que você pensa, você vê esse trânsito entre academia, entre rua, entre os movimentos que estão na rua e o acesso também para a juventude no ensino mais formal? Você já pensou sobre esse tema? Como é que você reflete sobre isso? Bem, ultimamente eu tenho pensado muito assim na experiência como o ponto de partida para a produção de conhecimento. Porque eu acho que a academia, às vezes, joga num lugar muito distante dessa real da rua, né? E isso tem a ver com uma colonização do saber, assim, é uma colonização da vida mesmo. E às vezes a gente se pega naquelas abstrações. E eu acho que a gente tem que o tempo inteiro aterrar, sabe? Chamar para o concreto, porque a gente tem urgência e o conhecimento tem que servir. É meio pesado falar isso, é meio forte assim, mas o conhecimento, ele não pode ser desinteressado numa sociedade que a gente não está aqui de passagem, de brincadeirinha, sabe? E todo conhecimento, a gente já sabe, é posicionado. Os saberes são localizados. Essa é uma formulação clássica feminista também, né? E nas feministas negras, a gente traz isso, assim, a centralidade da posição, o lugar de fala, para a gente, então, poder ver a quem se dirige aquela elaboração e como se dirige, né? Então, assim, ó, para mim, a universidade, ela, quando se abre de verdade, né? Não como um discurso, mas quando ela passa a fazer junto, estar junto. E eu trabalhei em projetos de extensão que foram as coisas que me resgataram muitas vezes. Assim, às vezes eu estava desesperada na graduação, achava que não ia dar conta, e eu me encontrei num projeto de extensão que foi o Observatório da Juventude da UFMG, que me deu uma liga também com hip hop, com grupos de jovens, que me fez viver a graduação depois de um outro jeito, né? Então, aquilo que parecia que não tinha nada a ver, nossa, não tem sentido eu estar aqui, de repente, com esse projeto de extensão, me deu um propósito, assim. Então, eu acho que a universidade começou a ser cada vez mais contagiada por essas práticas junto às comunidades extensionistas, né? Como que a pesquisa e o ensino vão se conectar de verdade com essa chegada para além dos muros, né? Como a gente costuma dizer, assim, com as ações afirmativas e as cotas para estudantes negros e de origem popular, isso começou a ir se fortalecendo. E aí veio o golpe de 2016, todos os ataques
contra a educação pública de qualidade, a retirada de recursos. Então, a gente vem depois um efeito dominó também muito destrutivo e uma tentativa de destruição da política de inclusão de estudantes negros de origem popular, indígenas, quilombolas. Então, assim, eu acho que a gente precisa resolver aquele rumo que começava a acertar o passo, né? E a gente precisa de uma universidade para todos mesmo, né? E para isso, para ela ser de todo mundo, tem que ser um espaço em que a crítica sobre o conhecimento e a razão do conhecimento se voltam assim, como que isso se reverte para que essa sociedade seja menos injusta, né? Menos desigual. Isso em todas as áreas, da robótica à biologia, todas as áreas vão fazer entregas que respondem a determinados interesses, né? Grupos econômicos que financiam pesquisas, ou, enfim, tem muitos vieses na universidade, tradicionalmente, assim, que a gente só pode corrigir com essa chegada mais plural, né? Com geral, tensionando também a produção do conhecimento e a aplicação disso, né? Quem são os sujeitos do conhecimento? Acho que essa é uma grande questão, assim. E ter jovens nesse lugar, jovens com essa origem tão diversa, é também condição para a democracia, né? E ter uma educação formal é um direito. Assim, as pessoas podem não optar por isso tendo realmente a chance de escolher, sabe? E não porque elas não tiveram a oportunidade. Esse que é o ponto. Na verdade, o Brasil não gera essa oportunidade amplamente e às vezes fica parecendo que muita gente não chegou porque não quis, né? Aquela ideia da meritocracia e tal. Então, luta sem fim e a gente tem que continuar expandindo essas fronteiras. Olha, nós estamos chegando mais ou menos no final do tempo, que eu tento manter as entrevistas mais ou menos não muito grandes, né? Mais uma coisa... falando demais, né? Não, nossa, está sendo uma aula para mim, está sendo ótimo. Bom demais. Assim, estou super feliz de estar conversando com você. Uma coisa que eu fico... que aconteceu comigo pessoalmente, mas acho que aconteceu com muita gente, que as eleições de 2018, elas foram um baque, né? Assim, eu acho que... Assim, eu pessoalmente, eu cheguei a adoecer depois da posse e tal, e demorei um tempo para recuperar. E a partir daí eu falei, não, eu quero ser atuante, eu quero falar das coisas que eu acredito, que eu falava assim, pô, a galera vai para frente da câmera para falar uns absurdos, falar umas coisas tão sem pé nem cabeça, para fazer fake news. Acho que a gente tem que ir e se posicionar mesmo. O que você, da sua experiência, você diz para pessoas que estão que não tem um caminho político tão consolidado, que também não estão interessados tanto na política institucional, mas querem participar, querem pressionar, querem ajudar a agregar? O que você diria, assim, para um jovem, para uma pessoa que também, em geral, que eu, no meu caso, eu não sou jovem, mas uma pessoa em geral que assim, não sabe muito bem o caminho das pedras, né? Assim, nós precisamos fortalecer essa luta, o que a gente pode fazer para fortalecer? O que você diria? Eu acho que a gente tem que fazer o que está mais perto de nós e o que é mais intuitivo, assim, né? Que diferença que eu posso fazer na minha comunidade, ou mesmo com um grupo de amigas, de amigos, assim, a gente pode começar a fazer, sei lá, antes da pandemia, pensar, por exemplo, em mutirões em praças públicas. A gente pode fazer sessões comentadas de filmes, a gente pode fazer um circuito de leituras, ou a gente pode chegar junto com um movimento que já está organizado, né? Um movimento que luta por moradia. Eu posso me aproximar, colaborar de alguma forma, sei lá, eu posso divulgar as ações do movimento, ou eu posso eventualmente participar de uma reunião. Então, acho que tem muitos níveis de participação e a gente não precisa almejar uma coisa tão complicada. Se a política institucional, ela precisa ser ocupada por nós. Mas não é todo mundo que tem que fazer essa tarefa, não, sabe? Porque realmente é um negócio
puxado, assim. Agora, quem se dispõe e tem esse compromisso de luta precisa também de respaldo, né? Eu falo, olha, sozinha nem quero e não é possível, assim. Então, nós precisamos fazer que seja de verdade um experimento coletivo, né? A gente não precisa exigir tanto, não precisa construir candidaturas coletivas para participar politicamente. A política se faz naquilo que parece que nem é política, né? Se faz, por exemplo, discutindo a situação das crianças com grupos de mães e pais, né, que querem pensar uma educação mais respeitosa, que querem tratar de problemas como exploração sexual, abuso sexual de crianças e adolescentes. Sabe, tem infinitos temas que a gente pode trabalhar e tem a ver assim, com o desejo, né, Bio? Aquilo que me interessa, e assim, grupos religiosos. Eu tenho conversado com grupos de evangélicos progressistas que estão muito insatisfeitos e estão muito preocupados com todo esse domínio fundamentalista, né, a manipulação da religião. Então, assim, essas pessoas também estão criando pequenos grupos tentando falar qual que é a nossa real, então, a partir da religiosidade, qual é a fé que a gente quer ver no mundo, né? Qual é o exercício de amor, de caridade, solidariedade, o que seja, assim, que pode significar essa política democrática. Então, é importante a gente primeiro olhar assim, quem eu sou, com quem eu me conecto, e se eu não vejo muitos laços, assim, sei lá, nas redes sociais e buscando, né, canais, enfim, grupos antirracistas, grupos... tem tema para todo gosto. Eu acho que, começando por aí, a gente não larga nunca mais. Você tocou num ponto, num tema, não vou estender muito não, mas que é importante para mim, porque eu gosto muito de religião, como lugar de coisas que são universais, de uma conexão com uma energia maior, né? E eu comecei uma época a ficar com bastante antipatia dos evangélicos, embora eu tenha muitos amigos evangélicos, pela coisa da política. E foi acompanhando as coisas do Henrique Vieira que eu fui desconstruindo um pouco, fui entendendo, falando, não, tem evangélicos e tem evangélicos, e também a questão não é exatamente a fé, ela está no lugar mais do poder, né? Então, eu acho que eu digo isso justamente porque, para falar da importância desses grupos, né? Às vezes uma voz, poucas vozes que surgem, vão agregando outras e surge um movimento a partir disso, né? E outra coisa que eu queria aproveitar aqui o finalzinho para comentar, é que eu tenho aprendido muito sobre política acompanhando o seu caminho. Assim. Eu tenho, né, não só você, como outras pessoas, mas eu acredito muito nesse lugar também da formação. Assim, eu não consigo nem preencher formulário direito, eu tenho horror com a burocracia. Mas entender um pouco mais a lógica ajuda a gente, como cidadão, como pessoa interessada em política, também a entender onde que você tem que colocar os pininhos para a coisa te ajudar lá na frente. Né? Então, por exemplo, a importância de ocupar o legislativo com pessoas que representem suas pautas, a importância de ocupar o executivo, né? Eu acho que isso tudo eu venho aprendendo acompanhando a movimentação lá com as muitas, com a Gabinetona, com você e com outras pessoas com quem você compartilha. Então, também eu acho isso, assim, que é um outro tipo de movimento que está acontecendo, que vocês estão fazendo e vai criando uma... É um movimento que avança, mas que também é pedagógico. Acho que era isso que eu queria dizer, sabe? Que massa. É para isso que a gente vem mesmo, né? E a gente vem e passa, né? E gente comum fazendo essa travessia, né? Que é o mais importante, assim. Por isso, essa proximidade também, né? Da gente poder mergulhar nessa pedagogia de uma política que, mesmo na institucionalidade, consegue defender e valorizar as coisas que fazem sentido para nós, né? Nessa busca democrática e tal. Então, eu fico feliz de te ouvir assim e bora, né? Colocar mais energia nisso, porque também nós ainda somos muito poucas nesses espaços. E eu vejo que vai se multiplicando também, né? De 2016 para cá, a gente vê a cada eleição já um crescimento de candidaturas coletivas com esse perfil, né, diverso.
E a tendência é isso continuar, né? E a gente tem que ficar em cima e ir produzindo essa inteligência coletiva também, essas práticas, né? E ir sustentando isso também, ampliando essa rede de mandatos populares. E é isso, apesar de tudo que a gente está passando, eu tenho uma esperança muito pé no chão, assim, de que coisas maravilhosas estão acontecendo, né? E que apesar mesmo de tanta violência, assim, nós vamos vencer no amor, né? Eu costumo falar isso, assim, isso não é só uma chamada, não. É um negócio que a gente vai produzindo mesmo, né? Pelo nosso compromisso. E na hora que a gente cansa, que a gente dá uma desanimada, vem outra e levanta a gente, e assim a gente vai, né? Para não adoecer. Muitas de nós adoeceram e têm adoecido com tudo isso que está acontecendo, mas para a gente ir se cuidando também e vendo que nesse cuidado a gente já tem a realização dessa política, né? A gente não precisa ver uma grande transformação para acreditar, esperançar. Assim. A gente, vendo que aqui pertinho de nós as coisas estão acontecendo, eu acho que aí a gente tem um senso de realização que é muito importante, né? Olha, só a última parte assim que eu sempre faço é deixar um espaço aberto para você falar o que você quiser sem pergunta, porque às vezes tem alguma coisa que eu não perguntei e tudo, e aproveitar e fazer aquele jabá, deixar os links, eu acho que a pessoa acompanha o que você tem feito, eu acompanho sempre, vejo que vocês estão sempre fazendo muita coisa, então assim, acho que é legal aproveitar esse espaço só para dar uma última fala, assim, para a gente poder encerrar. Uai, então já que é jabá, eu estou pré-candidata a prefeita de BH em 2020, né? Estamos nessa luta agora de construir, né? Além de estar no legislativo, a gente quer estar no poder executivo, chegar junto na prefeitura mesmo. E, de novo, é um processo que traz muita gente, muitas lutas, e a gente precisa, além de apresentar um projeto alternativo para BH, a gente precisa fazer a crítica sobre essa violência que o bolsonarismo representa, né, Binho? Todo o retrocesso e todo o horror desse governo da morte. Então, também uma pré-candidatura para falar dessas coisas, mas para afirmar a importância dos cuidados, a importância dessa política em que a gente se sente parte, né, em que a gente bota fé, assim. Eu tenho um site que é aureacarolina.com.br, lá tem informações sobre o mandato federal. Tem o site da Gabinetona, gabinetona.org, que fala dos 4 mandatos, nossos principais projetos. E nas nossas redes, assim, nas minhas redes, no Instagram, Áurea Carolina, estou no Twitter, estou no Facebook também. Em geral, pode me acompanhar lá, dá notícia, manda ideia. A gente precisa de muito retorno, né, para ir caminhando em sintonia também com muita gente. Então, só força, agradecer demais esse espaço, é muito querido, Binho. Fico muito honrada mesmo. E esse presente aqui, para mim, nossa, não tem nem palavras para agradecer. Ora, obrigado demais. Assim, eu sei o tanto que o seu tempo é apertado, ainda mais com o Jorge, pequenininho, mas eu fiquei muito feliz de você ter topado e foi muito importante para mim conversar com você. E eu sigo aqui. Eu acho que uma coisa que eu tenho para mim, que é muito importante, é energia, né? Porque a primeira coisa que eles tentam cooptar da gente é energia. Então, a gente colocar energia nas coisas e acreditando. E o meu lugar de atuação é na rua, é nas artes, e aqui eu estou sempre colocando energia para a gente conseguir avançar e lutar por uma sociedade mais justa, mais democrática e com mais espaço para todos, né? Queria te agradecer demais. Lembrar que esse vídeo está no meu canal no YouTube, youtube.com/Binho Barreto. Quem puder inscrever, ela me ajuda. E está disponível como áudio no Spotify, iTunes e SoundCloud. Aura, brigadão demais, viu? Sim, foi ótimo conversar com você. Obrigada, Binho. Tudo de bom. Um beijo. Beijo.